paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos aqui, mais uma vez, para aprendermos juntos a palavra de Deus. O livro em evidência de introdução ao Novo Testamento. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco a respeito das cartas, né, das epístolas, do cárcere, momentos que Paulo esteve aprisionado, né, houve um momento que ele esteve numa prisão domiciliar e preocupado com o estado da igreja, preocupado com o desenvolvimento da igreja, Paulo começa a redigir as cartas, né? Temos ali algumas cartas enviadas através de Tito, né? As cartas escritas nas prisões de Filipos, quando Paulo foi surrado, foi preso, ali Deus fez um grande milagre, né? Um carcereiro, ele recebeu Jesus Cristo como Salvador, aquela adivinhadora também recebeu, e provavelmente foram eles que foram os precursores, os iniciadores da igreja de Filipos. Paulo ficou preso em Filipos, em Roma, em Jerusalém, em Cesareia. Paulo realmente sofreu de verdade, por amor, simplesmente por amor. Não foi para ser próspero, não foi para uma conquista, mas foi simplesmente por amor ao Evangelho. Era isso que Paulo queria. Ele queria almas, buscava diante de Deus o cuidado com a igreja. Unidade 4, capítulo 1, lição 1. Tema central: formação, estabelecimento e expansão do cristianismo, Novo Testamento e as suas últimas epístolas. Certo? Na temática passada, no título passado, nós falamos sobre a expansão da igreja. E aqui são as últimas cartas, as cartas finais. Capítulo 1, epístolas pastorais, orientação e incentivo aos novos ministros. Paulo ele redige a carta, uma carta pastoral, né, direcionada para Timóteo e Tito. E em ambas as cartas, Paulo vai tratar da formação ministerial, da postura e do comportamento de um verdadeiro obreiro. Isso nós vamos ver com evidência nas duas cartas. 1.1, epístolas pastorais e a sua terminologia, ou ciência, o seu vocábulo, a ciência do seu vocábulo, né? A formatação do seu vocábulo e a sua estrutura. Epístolas gerais. O que são chamadas as epístolas gerais? Termo cunhado no início do século XVII, por D.N. Berdott. É um especialista, né, um estudioso, para referir-se às epístolas destinadas a Timóteo e a Tito. E desde então, aí nós vamos seguir aqui, então, está aí esse especialista que escreveu dessa forma, né, as cartas destinadas, as cartas pastorais, né, de Timóteo e de Tito. Vem sendo utilizado pelos estudiosos, desde então, vem sendo utilizada pelos estudiosos e leitores da Bíblia para fazer referência ao grupo de cartas que, escritas pelo apóstolo Paulo, fazem orientações pastorais. Então, a epístola, a carta que Paulo escreve para Timóteo e a carta que Paulo escreve para Tito, ela é digna de conhecimento de todo obreiro, não só de pastores, presbíteros, bispos, não, mas de todo obreiro, porque ali vai dar
o alicerce, a base, a formação, a estrutura de um verdadeiro obreiro, né? Tá certo? Do 1.2, as principais problemáticas. Quando nós olhamos aqui, em momento de alguns estudos, em algumas epígrafes, nós vamos conseguir apalpar ou enxergar uma realidade que esses homens viveram numa igreja original, né? Numa igreja primitiva, ou uma igreja que deu início à formação do evangelho, à expansão do evangelho. E esses homens tinham problemas, grandes problemas. E nós vamos ver, na maioria das cartas que Paulo está escrevendo, o maior problema, o maior agravante estava voltado àqueles que entravam na igreja e tentavam impor e implementar uma nova regra, uma nova doutrina. E tanto Paulo quanto João, Pedro também, tiveram problemas com homens que tentavam mudar aquilo que Deus tinha direcionado como verdade. As principais problemáticas. Primeiro, a autoria paulina. Estudiosos questionam a autoria de Paulo, afirmando que as epístolas foram escritas por alguém que lançou mão do seu nome. Ou seja, aqui nós vamos ver alguns momentos, algumas problemáticas da época, e que ainda existem algumas pontas ainda, de homens que questionam a autoria de Paulo, né? Eles consideram que alguns homens escreveram, como Barnabé, como alguns outros homens que acompanharam Paulo, e se excusaram, né? Deixaram para que Paulo fosse o autor. E isso não é verdade, né? Nós vamos ver algumas evidências na frente. Isso para fazer frente ao gnosticismo, ou por algum admirador do apóstolo que teria colhido fragmentos paulinos, coletados, né, após o martírio de Paulo. Nós vamos ver no momento da história muita controvérsia, muitas questões, né, colocada a respeito da autoria, e nós estamos colocando aqui para trazer o ensinamento das dificuldades que esses homens passaram, né? E no decorrer dos séculos, houve outros questionamentos, mas Deus sempre zelou pela sua obra, e isso ficou consolidado, né? E permanece até hoje. Tá certo? 2, uma problemática. Segunda problemática aqui, a questão histórica. O problema é a harmonização entre as situações expostas nas epístolas pastorais e as informações que temos da vida de Paulo, exageradas em Atos e nas demais epístolas paulinas. Então, eles estavam considerando, e isso foi uma problemática, né, foi a questão histórica, considerando que as informações da vida de Paulo foram exageradas, inclusive nas epístolas também, né? Então, o problema é a harmonização entre as situações expostas nas epístolas pastorais e as informações que temos da vida de Paulo, exageradas em Atos e nas demais epístolas paulinas. Certo? Essa era uma problemática. Muitos tentavam evidenciar, né, para trazer canalizar outro tipo de informação, ou até mesmo negar a autoria de Paulo.
A terceira problemática são as expressões teológicas. A terceira problemática, na concepção da moderna crítica, diz respeito às expressões teológicas que não são encontradas nas epístolas escritas por Paulo, como, por exemplo, o termo soteros ou salvador. Está aí mais uma situação, né, vivenciada teologicamente, tentando trazer, e viviam situações, né, e hoje nós vemos às vezes situações contraditórias, né, de estudiosos que tentam trazer uma mensagem daquilo que não é verdade. Tá certo? Paulo vivenciou a sua história e consolidou até o final, né, por parte de Deus. Ainda dentro das expressões das principais problemáticas, seja como for, a autoria paulina, elemento essencial para a aceitação e veracidade das doutrinas esboçadas nesses textos, não pode ser descartada como base nesses frágeis argumentos da crítica moderna. Então, o que nós colocamos um pouco aqui foi com relação às críticas modernas. Paulo, ele escreve a sua carta, as cartas são doutrinárias, e no decorrer dos séculos, as doutrinas, né, as críticas modernas, ou seja, as críticas de estudiosos, tentam refutar a grande obra escrita pela mão de Paulo, né, mas está aqui uma evidência. Na verdade, são críticas, né? Certo? Finalizando aqui essa parte, a respeito das principais problemáticas, fiquemos com a chancela apostólica na introdução de cada epístola, a de Timóteo e a de Tito. Certo? Então, a obra-prima de Paulo, nas cartas, o contexto, a etimologia, a terminologia, muitos refutaram, mas Deus permaneceu sólido, né, confirmando os passos de Paulo e, por fim, a sua obra. Certo? Então, nós vamos ver aqui alguns momentos. Tito 1:1, uma carta pastoral. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Certo? Está aqui um momento da expressão de Paulo, consolidando a sua autoria, né, e tratando das verdades e da espiritualidade da igreja. Timóteo, nós vamos ver Timóteo, a primeira carta. Paulo escrevendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Está aí uma confirmação, uma consolidação, uma veracidade, uma, né, historicidade, uma prova, né, que não se pode refutar. E mesmo assim, muitos refutam. Certo? É isto. Finalizamos essa parte, essa lição. Né, a nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Nosso canal, Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, se inscreva, participe conosco e nos ajude a divulgar o reino de Deus. Essa é a nossa intenção, divulgar o reino de Deus. Forte abraço para todos. Fique na paz do Senhor.